Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos ver sobre a glândula submandibular. Antes de começar a explicação, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal, para curtir, comentar e compartilhar. Então, essa foto aqui, ela mostra, num menor aumento, a estrutura da glândula submandibular. Nós podemos observar aqui em cima a presença de cápsula e podemos observar algumas partes dessa lâmina mais coradas com um roxo mais escuro e algumas partes mais claras, mais brancas. Isso evidencia o fato da glândula submandibular ser mista, sendo que a maior parte da estrutura da glândula submandibular é composta pela presença de ácinos do tipo serosos e uma menor parte da glândula submandibular é composta por ácinos do tipo mucosos. A cápsula, ela é formada por tecido conjuntivo e ela emite projeções para dentro da glândula que vai separar essa glândula em lóbulos. Então, nós vamos ver agora no maior aumento as estruturas mais próximas. Aqui, então, nós observamos aqui corado de um rosa mais claro a cápsula e a gente pode observar a emissão de projeções para dentro da glândula submandibular, o que faz, né, a delimitação e a formação dos lóbulos. E aqui a gente observa a presença de ácinos mucosos e de ácinos serosos, né, o que representa a característica dessa glândula ser mista. Os ácinos serosos, eles apresentam, então, um grande predomínio de vesículas contendo substâncias de origem proteica, enquanto os ácinos mucosos apresentam, então, dentro das suas vesículas, substâncias do tipo de muco. Vamos ver, então, agora esses ácinos num maior aumento. Então, aqui nessa porção, nós observamos aqui, à medida que eu vou delimitando aqui com o mouse, aqui nós temos, então, um ácino do tipo seroso. Então, os ácinos do tipo serosos, eles vão apresentar células piramidais. O núcleo da célula, ele é grande, né? E às vezes ele fica bem na parte basal da célula ou mais centralizado, como observado aqui nessa célula acinosa. E a parte do citoplasma dessa célula apresenta grande quantidade de vesículas contendo substâncias do tipo proteicas. Então, agora vamos ver um ácino do tipo mucoso. Os ácinos mucosos, eles apresentam, então, vesículas contendo muco. Esse ácino aqui, ele é do tipo mucoso, então ele é completamente do tipo mucoso, o que nós podemos observar pela presença somente de células contendo conteúdo mais esbranquiçado. Então, esse é um ácino do tipo mucoso. As células também são piramidais e o núcleo, ele é mais basal quando comparado com o núcleo das células acinosas serosas. Então, essas células produzem esse conteúdo de muco e liberam esse conteúdo aqui no lúmen, no centro desse ácino. Esse conteúdo, assim como o conteúdo dos ácinos serosos, vão ser, então, drenados para ductos. Então, o primeiro ducto que vai drenar esse conteúdo é um ducto chamado ducto intercalar. Então, vamos observar esses ductos intercalares. Aqui nessa foto, nós podemos observar um ducto intercalar. As células dos ductos intercalares são do tipo cuboides e o núcleo ele fica mais centralizado na célula e nós observamos uma coloração mais homogênea do citoplasma dessa célula quando comparado com outras células do tipo acinosas, tanto mucosas quanto serosas. Esse ducto intercalar, ele vai drenar o seu conteúdo para ductos chamados estriados. Então, vou colocar no maior aumento um ducto estriado. Aqui nessa imagem, a gente vai observar, então, um ducto estriado. O ducto estriado, ele apresenta células cuboides e, ao longo da extensão desse ducto, essas células cuboides, elas podem se tornar prismáticas, como a gente pode observar aqui nessa imagem. A célula prismática, então, vai apresentar um citoplasma com uma coloração homogênea, o núcleo mais centralizado. Esse ducto estriado, juntamente com o ducto intercalar, é chamado também como ducto intralobular. Esse ducto estriado drena o seu conteúdo para os ductos interlobulares. Então, vamos ver agora um ducto interlobular.
Aqui nessa imagem, a gente pode observar um ducto interlobular. Então, o ducto interlobular, ele apresenta um diâmetro bem maior do que o ducto estriado. Ele apresenta, então, epitélio, ele pode apresentar epitélio único, né, ou pseudoestratificado em algumas regiões, e as células são prismáticas, igual a gente observa aqui nessa parte da imagem. Uma característica interessante que apresenta a glândula submandibular é a presença de ácinos mistos. Ácinos mistos são formados por células acinosas mucosas e serosas. Então, aqui a gente observa, eu estou evidenciando aqui com o mouse, um ácino misto. Esse ácino misto vai apresentar as células mucosas, aqui no centro do ácino, e células serosas aqui na parte mais externa do ácino. O que acontece é que essa estrutura que a gente está observando aqui, ela é conhecida como meia-lua. Essa estrutura, biologicamente, ela não existe. Nos tecidos, o que ocorre é a presença dessas células serosas entre as células mucosas. Porém, durante o preparo da lâmina, as células serosas elas tendem a saltar para fora aqui do ácino, dando a impressão que elas estão presentes, então, na parte mais externa do ácino. Então, aqui a gente observa a presença de ácinos mistos. Então, agora eu vou colocar no menor aumento para a gente ver todas essas estruturas. Então, aqui, quando a gente observa no menor aumento, nós podemos ver, então, a presença de um predomínio de uma coloração mais escura, o que é, então, resultado da presença de uma maior quantidade de ácinos do tipo serosos, uma presença, então, de algumas partes mais esbranquiçadas, características da presença de ácinos mucosos, essas estruturas com uma coloração mais homogênea, que são representativas dos ductos intralobulares. E esses ductos intralobulares, eles vão drenar o seu conteúdo para ductos interlobulares. Então, como a gente pode observar aqui, esse ducto interlobular, ele está presente aqui entre lóbulos diferentes da glândula submandibular. Gostaria de agradecer. Muito obrigada.